Vamos lá, então, mais uma edição de Ponto e Contraponto. Eu, Benhur Ferreira, junto com o Edir Viegas, para estar conversando com você, dialogando. Edir, tudo certo? Tudo certo, Benhur? Um abraço a você, um bem-vindo aí, né? A gente não sabe o horário que as pessoas ouvem, se é de manhã, à tarde, à noite, É. então fica aí o seja bem-vindo a todos, né? E mais um Ponto e Contraponto. Antes de começar, porque não tem como ser esse clima de Copa do Mundo, o que você achou da Espanha ganhar da França 2-0? Te surpreendeu muito? Olha, não muito, mas aí são a Europa aí, né? Se consolidando. E É. agora sobra quem? Representando a gente, Só a Benhur? Só Argentina. a Só a Argentina. Argentina. É difícil, mas vamos ter que torcer para a Argentina. Eu não sei se eu consigo. Na passada eu torci por causa do Messi. Nessa Aham. agora eu confesso, eu não sei se eu quero a Argentina tetra, não. Porque é muito É, próximo da gente. vai dar Chegou trabalho lá na outra. frente, né? Mas Verdade. surpreendeu mesmo. E aí a Espanha não perde um jogo há mais de 2 anos. Acho que é o 37º jogo que a Espanha não perde. E derrotou os favoritos da França, né? A Copa tem essa coisa, é o improvável, Ah, é né? improvável. Não, a Copa não tem a. Você vê, eu vi agora há pouco o jogo que foram dizendo, né? A França provou o que nós provamos em 82, 5 de julho de 82, no estado de Sarriá, o Brasil melhor e perdeu para a Itália, Pois 3 é. gols do Paulo Rossi, né? E também em 98, né? Que a gente acabou sendo derrotado pela própria França, né? Agora, o que chama atenção, eu sempre falo isso para mais jovens, falo, olha, a Copa do Mundo é loteria. Você não dá para você classificar o país como o melhor time do mundo jogando 5, 6 jogos, É. disputando 5, 6 partidas. Não faz o menor sentido. Banheiro no final, Copa do Mundo não faz o menor sentido. Mas Mas queria ser é a aquela de 4 em torcida. 4 anos, É a né? torcida. Mas vamos lá então, qual que é a nossa primeira matéria de hoje? Uma questão local. Reviravolta, Soraya pode ser suplente de Vander para o Senado, a matéria do site Investiga MS, Edir. E eu Uhum. conversei com o deputado Vander, só para situar você. O deputado Vander é pré-candidato ao Senado pelo PT, Soraya Tronic está hoje no PSB, do Geraldo Alckmin, né, que é vice do Sim. Lula, que também é candidato ao Senado. Na conversa, informalmente, o Vander já tinha me adiantado que a Soraya poderia desistir. E hoje sai essa matéria, está em outros sites também, que a Soraya não vai provavelmente desistir. Ela vai se somar, vai ser suplente do Vander. Lembrando, você que nos acompanha, o candidato ao Senado tem 2 suplentes, ou 2 suplentes, 2 né? vagas, né? 2 A vagas. Soraya já vinha desmobilizando bem a sua equipe. A de marketing, por exemplo, ela já havia dispensado há mais de mês. Era uma equipe que veio da Bahia, né? Começou a trabalhar, inclusive fazer contato com alguns profissionais aqui. Inclusive, conversei com eles para ver como é que estava o encaminhamento da campanha. Chegou um determinado momento, foram todos dispensados. Aí foi contratado um marqueteiro local que também foi dispensado, ou seja, já se desenhava a desistência da Soraya na disputa aí pela segunda vaga. E agora confirma ela na suplência do Vander, né? E aí que chama a atenção, aí trazendo um pouco o raciocínio do Vander, ele fala o seguinte: olha, o Lula teve 38, 39% na eleição 2022. Sim. Segundo ele, há uma tradição no Mato Grosso do Sul de o presidente sempre eleger alguém. Então ele fala: 2002 o Lula elegeu o Delcídio, como são 2 vagas. O Lula elegeu o Delcídio, a Dilma, o Delcídio foi reeleito do governo Dilma. Em 2018 o Bolsonaro elegeu a Soraya, né? Soraya. Então ele acha que se o Fábio Tradi for bem, o Lula nessa faixa de 39%, 40%, ele acha que é mais fácil a pessoa digitar o 13, ele nesse embala aí e tentar disputar uma vaga. Agora eu conversava com o Edir aqui, reproduzo para vocês, o seguinte: como são 2 vagas, por hora, parece que o Reinaldo Azambuja começa a ter uma dianteira, né? Sim. Aí a disputa pela segunda vaga, essa Soraya desistir, vai ficar muito interessante. Por quê? Porque você vai ter, disputando a segunda vaga, Contar, Nelsinho e Vander. E aí. São 2 bolsonaristas contra um progressista, um lulista, vamos dizer assim. E aí que é interessante é o segundo voto, né? Como é que o PT vai orientar para que o segundo voto seja no Reinaldo? Sim. O Nelsinho vai orientar para o segundo voto no Reinaldo? A impressão que eu tenho é que o Reinaldo vai ter muita vantagem, porque os outros 3 vão querer que o segundo voto seja não no adversário deles, mas no Reinaldo, né? Todos irão querer ser o segundo voto do Reinaldo. O segundo voto do Reinaldo. E que o Reinaldo seja o segundo voto deles também, né? Exato. Quem não vota na direita ou na extrema direita, não vota em Contar. Nem no primeiro, nem no segundo voto. Então, vota-se no Vander o primeiro voto, o voto progressista, vamos dizer assim. Também no voto em Nelsinho Tradi, que também se demonstrou ser um bolsonarista aí convicto. E resta o Reinaldo Azambuja, que
em que pese o fato dele estar no PL hoje, que é o partido do Valdemar da Costa Neto, do próprio Bolsonaro, ele é um democrata, nunca defendeu golpe de Estado, essa coisa toda. Tá naquele discurso aí meio bolsonarista, mas de ocasião, né? A gente sabe que é de ocasião. Eu penso, concordo com você, Benhur, que o Reinaldo Azambuja sai como grande beneficiário. Agora, o PT põe com o Wander um pé aí na possibilidade de se eleger. Sim, sim. Mas também o que chama a atenção é que você vê, e aí você até é mais inteirado desses bastidores, acompanha mais o dia a dia, para o Senado você vê sendo criado fatos políticos. Eu não estou entrando no mérito, Sim. mas você tem essa disputa Polon e Contar, parece que o Contar levou a vantagem. Você tem agora a Soraya recuando para apoiar o Wander, ser suplente do Wander. Para o governo do Estado, eu não vejo os candidatos que vêm atrás do Riedel criando esses fatos políticos, né? Não tem. Não tem visto, né? Parece que o Riedel... eleição só em 4 de outubro. Mas se continuar esse ritmo aí, o Riedel está com uma certa folga, né? Ele mostra uma estatura muito grande, né? Mesmo porque, vamos dizer assim, o Fábio está com inserção nas redes sociais, mas ainda tímida, eu não vejo com grande alcance, né? Mas está pelo menos com discurso de oposição, de fato. O Catan, eu não sei se apaixonou pela inteligência artificial, quarto ou quinto vídeo dele que é derrubado pelo judiciário, até não muito pelo conteúdo, viu, Banheiro? É porque é vídeo manipulado por inteligência artificial. E as regras do TSE nesse sentido, elas são bastante, vamos dizer assim, bastante duras, bastante rígidas. Né? Penso que erro de estratégia muito grande do Catan, viu? Mas como as pessoas decidem muito em Copa, a propaganda na televisão começa meados de agosto, isso, né? Então, vamos aguardar um pouco mais, porque muitas vezes as pessoas têm um time diferente para a política, mas quem faz oposição ao Riedel está nessa obrigação de criar fatos políticos, porque ele está na dele, né? Está governando, quanto mais curta a campanha, para ele melhor. Está né? reinando absoluto. Vamos lá, vamos mudar de assunto? Vamos lá? Olha aqui, isso é bem interessante também. MP investiga se avanço do eucalipto degradou mais de 400 nascentes em Mato Grosso do Sul. Que região que é essa? Região de Ribas, do Ipar? É a região leste, ali é Três Lagoas, Ribas, né? Inocência. Para onde estão migrando essas grandes potências da celulose, né? O fato é que, será que a população de Mato Grosso do Sul vai, quando descobrir, será que não é tarde demais o preço ambiental de se transformar numa potência na celulose? Essa é a pergunta. A Assembleia Legislativa recebeu um levantamento, né, mostrando aí um acréscimo de 350 para 400 nascentes que estariam deterioradas. Né? Da Assembleia, essa documentação foi parar nas mãos do Ministério Público Estadual, que instaurou um procedimento de investigação. Não quer dizer que são 400 nascentes que deixaram de existir, mas o inquérito para apurar justamente isso. Por que chegou nessa situação? Nesse meio tempo, o Ministério Público faz um levantamento, né, e constata outra situação bastante interessante. Tem blocos de até 20 quilômetros sem corredores ecológicos. O que é isso? É aquele espaço na floresta de eucalipto para o trânsito de animais, né, da vida selvagem, né, silvestre. Também ajuda na conectividade entre as regiões, né? E amplia a fragmentação dos habitats quando você não tem esses corredores ecológicos. Agora, por que não tem o corredor ecológico? Essa é a grande pergunta. Como é que foram licenciadas essas florestas? Né? E aí, as 4 principais dúvidas do Ministério Público. Aonde estão essas nascentes? São 400. Quantas secaram, se é que secaram? Quantas perderam a vazão? E se existem medições antes ou depois da chegada das plantações. Benhur, eu penso que isso vai virar um problema em escala, muito sério, porque é impossível. Vamos imaginar um tamanduá. No seu ciclo de vida, ele necessita do cupinzeiro, ele se alimenta do cupim. E a silvicultura, ela tem, por princípio, acabar com o cupim. Qualquer praga que atrapalhe a floresta. Então, são algumas indagações para quem está aqui na área urbana, que não convive na área rural, que não tem resposta. Recentemente nós falamos disso aqui no Ponto e Contraponto, colmeias foram dizimadas em função do uso de pesticidas nas florestas de eucalipto. Então, você veja que existe. A monocultura, né, do eucalipto, vai trazer um baque com certeza. Agora, será que vai ser tarde demais quando a gente descobrir que o preço de a gente ter se transformado numa potência
em celulose? Mas aí você traz um ponto que é fundamental e que você possa nos compreender. A questão ambiental sempre nos remete para coisa de, no mínimo, médio prazo, né? Ou seja, ninguém nega a importância dessas regiões que tinham um crescimento Sim. pequeno, né? Sim. Pouco dinâmicas, a terra não era boa. Então, a vinda da celulose para cá, a roda da celulose, essas empresas, investimentos milionários, obviamente que traz ganhos para o Estado. Traz. Agora, a questão ambiental coloca para a gente de uma maneira dramática, né? Se você imaginar essas nascentes, é um número 400. Claro, o MP está abrindo um inquérito agora. Agora, no meio ambiente tem um princípio fundamental, que é o princípio da cautela, da prevenção. Muita coisa tem que ver antes ou durante. Mas, em todo caso, se isso não foi tomado essas decisões, tem que se apurar eventuais responsabilidades, ver o que essas empresas podem estar mitigando, que tipo de contribuições vão dar para o meio ambiente. É um assunto complexo, Edir. Sim. Acho que é um apelo de curto prazo que a gente entende, porque realmente traz dinamismo, traz emprego, tudo. Mas essa questão do meio ambiente já mostrou para a gente que não é mimimi, não é a alteração climática, os desastres naturais, toda essa questão. E mais são empresas que têm recursos, né? Sim. Que até me chama atenção, porque me parece que se essas histórias se confirmar, é muita improvisação, né? Eu espero que esse número não seja... Mas não dá para ser o achismo, tem que investigar mesmo. Não dá para ver o eucalipto como o vilão da história, mas também não dá para ver como o herói da nossa economia. Essa é a grande questão que tem que se colocar, tem que ter o equilíbrio. No Rio Pardo, aí, que é o nome que leva o homônimo da cidade, aquela camalote é uma vegetação que nasce na flor da água, virou um problema sério. Em função do quê? Da celulose. Em função da Suzano. Tá o embate lá de quem é culpa por aquilo. Nunca teve. Depois que a Suzano se instalou, começou a ter esse problema. Aí daqui a pouco você tem já... Isso é um prejuízo para os peixes, né? Já é prejuízo para as pessoas que moram no entorno, que a água fica verde, né? Já é prejuízo porque essas plantas marinhas elas param justamente onde tem uma usina hidrelétrica. Então você veja que sempre tem um preço a pagar. Agora, como é que foram licenciadas essas florestas? Por cada propriedade tem uma licença individual? Porque se for assim, nós vamos chegar na mesma situação aqui de Campo Grande, Benhor, para ser bem didático, né? Você dá licenciamento para um prédio em frente ao o Parque das Nações Indígenas, para o segundo prédio, para o terceiro prédio, de repente você tem 10 edifícios em volta, né? Todos eles com estudo, mas individuais. Ninguém fez o estudo sinérgico que fala, né? Qual o impacto de todos esses empreendimentos? Só que hoje Campo Grande discute isso, mas já estão lá 10 empreendimentos em volta do Parque das Nações. Já criou o fato consumado, né? Fica muito mais difícil. Exatamente. Né? E lá é uma zona de amortecimento ali do complexo do Prosa. Vai resolver isso? Não resolve mais. Mas fica aí o alerta e vamos estar acompanhando, né, esse inquérito do Ministério Público para ver realmente o impacto que está tendo nas nascentes. Vamos mudar de assunto, Edir? Bora, o que é agora? Comissão do Senado analisa porte de armas para mulheres sob medida protetiva. Você tem mais informações dessa? Pois é, essa é uma situação interessante, porque ao mesmo tempo que essa iniciativa tem por objetivo dar mais segurança para as mulheres vítimas de violência, ela traz aí um outro lado da história, né? Hoje, para qualquer cidadão ter acesso ao porte de arma, ele tem que ter 25 anos de idade, passa por exames psicotécnicos, psicológicos, aquela coisa toda. Né? A proposta que está em tramitação, ela baixa para 18 anos para as mulheres vítimas de ameaça de violência doméstica para ter o porte. Né? Agora, qual que é a ideia do legislador? A mulher tem a medida protetiva para proibir que o agressor se aproxime. Mas o agressor nem sempre respeita essa medida protetiva e o feminicídio acaba acontecendo. E a ideia é que a mulher ela esteja armada e se o sujeito for para cima, ela tem como se defender. Agora, vamos para a questão prática. Se uma mulher que conviveu com um sujeito 20, 30 anos, tem filhos, será que ela vai puxar uma arma e atirar no pai dos filhos dela? Essa arma vai estar em casa. Vai estar em casa. Será que o pai, o agressor, não a convence de que não, meu amor, eu me arrependo e pega a arma e mata com a própria arma que a mulher tem ali? Mas será que essa mulher tem condições psicológicas, vivendo num clima de violência doméstica, de manusear uma arma?
né? Então, veja que soluções simples para problemas complexos. E geralmente erradas, né? Exatamente. Foi a mesma situação quando eu vi essa notícia, a questão dos CACs. Ah, não, o Bolsonaro liberou arma aí para todo mundo. Hoje, parte dessas armas, ou grande parte, está nas mãos do crime organizado. Inclusive, o crime organizado se valeu de CACs, entre aspas, aí, falsos, né, vamos dizer assim, para adquirir armas, fuzis, rifles. Né? Então, é uma questão muito séria para você tratar assim. É a mesma coisa falar, não, vamos aumentar a pena, vamos construir mais cadeias. Quer dizer, nunca tem uma solução. Por quê? A solução para esses casos, Benhur, eu acho que é tão elementar, a educação, né? É educar as crianças, principalmente os meninos. Mas daí você coloca um ponto que parece que é simples, mas tem muita gente que resiste, que é o quê? Ter educação sexual nas escolas, discutir a questão de gênero, sim, discutir igualdade dentro de casa, no mundo do trabalho, enfrentar algumas questões, sim, né? Quando eu confesso, aí não sei qual que é a tua opinião que está nos acompanhando, quando remete a situações individuais, eu já fico meio desconfiado. Tipo assim, você, mulher, vai cuidar da sua segurança. Eu acho que o Estado tem que insistir na efetividade das medidas protetivas, na agilidade, sim, nas campanhas, na educação, ter mais orçamento para essas questões. A violência contra a mulher é uma epidemia, não é um fato isolado, faz parte também de uma reação. Esse dia, num programa na rádio, eu fiquei impressionado, porque um ouvinte mandou para mim, fica defendendo essas mulheres, nós vamos reagir. O cara é um linguajar agressivo, ou seja, tem gente que fica incomodado. Fica incomodado, porque ele tem que ver o papel dele, né? E tem cara que é inseguro. Tem cara que tem uma mulher forte, independente, que ganha bem, ou que, sabe, enfim, força a gente melhorar. Eu confesso, eu só melhorei como homem quando tive uma companheira que me colocou, né, porque a gente é mal acostumado, a gente naturaliza o privilégio, Sim. Até inconscientemente a gente naturaliza o privilégio, né? O sexismo na educação dos filhos, enfim. Então eu acho que essa medida aí, às vezes até a pessoa está bem intencionada, mas não me agrada esse tipo de medida, Edir, eu concordo com você. Eu acho que no final, assim, o Estado fala para a mulher, olha, eu não tenho como te dar proteção, toma aqui a sua arma, se vira, né? Nesse meio tempo você se defenda até a polícia chegar. E não é assim que funciona, não é assim, né? Tem uma questão cultural também, é difícil imaginar, você falou, né? Historicamente, não é nada no nosso DNA. O homem mata a mulher, mãe dos filhos dele. Você não vê, em proporção muito menor, a mulher matar o pai dos filhos dela. Exatamente, é raro. E o homem... Ele a perdoa várias vezes, até demais, né? Exatamente. E, cara, você vê muitos casos, né? E esses machistas, vamos dizer, esses doidos aí, né? O cara vê o sucesso da mulher como ofensa pessoal. Começa por aí. Daí para virar uma tragédia é um passo, né? Verdade. Mas vamos ver se vai avançar isso. Está no Senado, essa questão. Tá certo. É só uma proposta ainda, pessoal, um projeto ainda. Já está aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, parece que... Mas vai passar para o plenário. Vai. Ainda vai suscitar muita discussão. Né? Vamos lá, então, vamos mudar de assunto? Gigantes supermercados e farmácias anunciam o fim da escala 6x1 para todos os trabalhadores. Então, só para você ter uma ideia, a proposta foi votada na Câmara com quase unanimidade, os 513 deputados, está parada no Senado há 2 meses. O Alcolumbre sentou em cima. E pelo jeito não vai ser votado agora, só provavelmente depois da eleição. O que você achou dessa medida, Edir? Olha, a grande discussão hoje é o seguinte: o fim da escala 6x1 e a sua substituição pela 5x2, o discurso vai quebrar as empresas. Então, esse é o discurso. E a gente vê que a situação anda derrubando essa tese aí, ali, essas redes de supermercados, a RD Saúde, que é a Raia e Drogazil, que aqui em Campo Grande tem uma em cada esquina, né? Tem esquina, tem até 2. Já está na escala 5x2, nas suas mais de 3.500 lojas no Brasil inteiro, né? Então, já começa aí. Aí tem já um supermercado, o Super Nosso, lá em Minas Gerais, também iniciou um projeto que vai colocar na escala 5x2 4.800 funcionários. O Grupo Coutinho, também no Espírito Santo, lá também mais 5.000 funcionários. E nesse meio tempo o Congresso está lá, como você disse, o Alcolumbre sentou em cima do projeto. Agora, por que essas grandes redes estão já implantando essa nova escala? Porque não tem mais mão de obra disponível para trabalhar nas 6x1. Ninguém quer.
né? O empresariado, principalmente o grande, tem que entender o seguinte, é muito mais produtivo, e esses empresários já começam a constatar isso, o cara ter 2 folgas por semana. Onde já está implementado, por exemplo, na RD Saúde, que é a Drogasil, a produtividade aumentou, já foi constatado isso, não teve problema nenhum. Teve aumento de custo? Sim, teve aumento de custo, mas agora, no mundo inteiro, o mundo capitalista é assim, quando você tem custo, você repassa para o preço final, e ponto. Ah, mas vai aumentar muito? Não vai aumentar. Fazer o quê? Vai aumentar. Eu prefiro que aumente do que o trabalhador aí com a sua saúde mental no lixo, né? Gerando despesa aí para o SUS, para atendimento médico, licença. É muito melhor para o empresário ter um funcionário, um trabalhador saudável do que um cara que vive pendurado no atestado. Uma conta meio simples de fazer, né? Agora, o pequeno comerciante, esse sim vai enfrentar mais problema, porque tem 5 funcionários, vai ter que colocar mais 1 ou mais 2, né? Mas aí você tem que adequar, eu não posso punir todo mundo em função de uma minoria, né? Então, E começa talvez assim, né? essa importância da diferenciação para esse pequeno empresário, essa empresa menor, você ter alguns critérios, né, que possam facilitar nessa transição. Mas também você traz um ponto que é muito importante, você vai criando na sociedade um debate que é fundamental, que você que está nos acompanhando na campanha agora. Você tem que, se tiver uma reunião que você for de um candidato a deputado federal, estadual, senador, senadora, pergunte para ele a posição dele. Essa é a natureza da política, né? A pessoa se posicionar, não, eu sou a favor de continuar 6 por 1, por isso, aqui. Não, eu quero, acho que tem 5 por 2 e dar os motivos. Enfim, acho que é importante que a gente possa politizar essas questões, no bom sentido da palavra politizar, né, Edir? Politizar. Um trabalho de fundo, comparar com outros países, ver a questão da produtividade, ver que setores precisam de um tempo maior para se adaptar, ver que tipo de coisa o poder público pode, mas também enfrentar a cultura que muitas vezes tem no Brasil ainda, né, da pessoa não ter essa consciência social, não perceber que você tem um mercado de trabalho forte, as pessoas ganhando melhor, trabalhando menos, gera ganhos em outras áreas. Enfim, então, mas é um bom trabalho para você estar fazendo, você que está nos acompanhando aqui. Esse debate tem que ser do dia a dia nosso, para que a gente possa definir o que nós queremos como país, né? E olha que interessante, Benhur, aqui em Campo Grande a gente vê muito isso. As grandes redes de supermercados estão aí com vagas sobrando. Então agora está contratando idoso, 60 a mais, porque o jovem não quer. A rede do Brasil, que já mudou, e algumas outras redes lá no interior do país, na região Nordeste principalmente, já está faltando vaga. Porque começou a ter. Tinha oferta, não tinha demanda, agora está se invertendo a lógica. Então, fica a pergunta: se o próprio mercado está começando a abandonar a escala 6 por 1, fica a discussão: ela realmente é indispensável para a economia? Essa é a grande pergunta. Ou podemos implantar 5 por 2? Tudo indica que sim, né, Benhur? Tudo indica que sim. Criando essa faixa de transição, enfim, mas é um bom debate também para a sucessão presidencial, que eu coloquei aqui agora há pouco, que a gente possa fazer que os políticos possam se posicionar. Vamos mudar de assunto? Uma pesquisa da Nexus fala que demanda por terceira via nunca esteve tão grande. Só para resumir para você que está nos acompanhando, nessa pesquisa que a Nexus fez, aparece um número lá dizendo que 27% das pessoas não gostariam de apoiar nem o candidato apoiado pelo Lula, nem o Bolsonaro. Então, daí o CEO da Nexus, ele faz uma leitura que, na visão dele, como esse índice era de 21, cresceu 6 pontos, acho que em 1 mês, 2 meses, ele acha que isso aí pode estar sinalizando para uma terceira via. A pergunta é, Edir, hoje é dia 14 de julho, dia da queda da Bastilha, dia que a França perdeu, hein? Caiu a Bastilha e a França perdeu. A nossa rua mais famosa, 14 de julho. Você acha que dá tempo para uma terceira via? Você acha que... Não é brigar com os números, né? Mas entre essa questão, não queria, não sei o quê, você sente que tem a possibilidade de aparecer um candidato competitivo que não seja nem o Lula, nem o Flávio Bolsonaro? Eu penso ser extremamente impossível. Né? É impossível de fato, porque o único que poderia talvez ter um crescimento, que é o Renan Santos, mas não tem capilaridade, não vai chegar o nome dele a todo nos rincões do país, lá no fundo do Brasil não vai chegar, então não adianta, ele vai ter um desempenho talvez melhor até do que os profissionais aí da política, o Caiado, né, o Zema, né, mas não chega a ameaçar. Agora, esses 27% que a pesquisa Nexus BTG aponta que preferem candidatos sem apoio de Lula ou Bolsonaro, eles vão ter que esperar até 2030, se até lá o Bolsonaro e o Lula tiverem partido dessa para melhor.
Porque se eles estiverem vivos, mesmo que não sendo candidatos, eles vão continuar dando palpite, indicando candidato. Mesmo porque você tem. Não acaba-se o bolsonarismo e o lulismo com a saída de cena de ambos do cenário eleitoral. Né? Isso aí conversávamos antes, inclusive no getulismo, né? Getulismo, peronismo na Argentina, né? São ideias que sobreviveram ao próprio personagem. Pois né? é. Então, esses 27%, sinto dizer, mas vai ter que esperar pelo menos até 2030 para votar num candidato que não tem apoio nem do Bolsonaro, nem do Lula. Mas agora uma coisa interessante que semana passada surgiu, o Caiado, que está no PSD, pela primeira vez ele fez críticas mais contundentes ao Flávio Bolsonaro. O Caiado, na esperança de herdar votos bolsonaristas, a campanha está passando, ele não sai dos 5%, ele resolveu ir para cima do Flávio. O Renan já estava fazendo isso, o Zema já tinha feito isso, então vamos aguardar se vai ter algum resultado. Né? Eles ficam na expectativa que algum outro escândalo possa atingir o Flávio Bolsonaro. Há muita especulação, mas o tempo está passando e o Flávio está lá em segundo lugar, bem distante dos demais candidatos. Né? Eu tenho a impressão, Benhur, que essa questão do Caiado, o Kassab, quando anuncia a sua candidatura a vice, é para segurar a vaga para alguém. Eu enxergo essa vaga para Michele Bolsonaro. Se esse caldo entornar mais do que já está, porque a impressão que eu tenho, Benhur, é que a Michele está rompida tanto com o Jair quanto com o Flávio. Dá a impressão que ela jogou, ela falou, ô Jair, o negócio é o seguinte, ou eu sou senadora, eu não sou mais nada, não quero saber mais disso aí. Né? E pronto. E o Kassab já abriu lá a possibilidade dele para o partido, né? Não tem mais como mudar, mas tem a vaga. Posso fazer uma composição. Kassab e Valdemar da Costa Neto. Que tal? Precisa falar mais alguma coisa? Eu não acredito nessa teoria que a Michele tenha rompido com o Jair Bolsonaro. Acho que ainda ela não tem essa vivência política. Acho que ela é mais uma coisa assim de desentendimento da madrasta, aquele caso clássico da madrasta com os enteados. O Flávio leu uma carta que faz menção indireta à Michele, o pessoal dá conta que ela teria ficado chateada, e na verdade esse episódio mostrou como as mulheres de direita em alguns partidos sofrem, porque a Damares, senadora Damares, que é um ícone da direita, conservadora, evangélica, foi muito atacada. Eu vi o procedimento da Damares no Senado e fiquei assustado. O pessoal disse que usou inteligência artificial para atacar a filha dela, xingar a Michele Bolsonaro, enfim, impressionante a violência, a violência de gênero, violência política de gênero, né, praticada contra a Michele e a Damares, o que levou a primeira-dama Janja a se solidarizar. E outras mulheres também, eu sei que a Marina Silva ligou para a Damares, né? Enfim, então é uma questão que chama muita atenção, esse descompasso entre setores da direita bolsonarista e o mundo das mulheres, né? Eles têm tido muita dificuldade. E a pesquisa mostra isso, né? Você vai no meio dos homens, o Flávio leva uma pequena vantagem sobre o Lula. Quem faz o Lula ganhar a eleição até aqui são os pobres e as mulheres, né? Exatamente. E aí o Lula pisa na bola de indicar uma mulher para o Supremo, né? Vamos combinar, né? E agora você essa questão aí da Damares, né? É a primeira vez que eu vejo a Damares falar em violência de gênero. E olha como a vida ela nos prega peças. Ela sendo vítima de violência de gênero, que é uma pauta que as mulheres da direita, via de regra, jamais defenderam. Inclusive, tem até as pautas machistas, né? Que mulher tem que ficar em casa, aquela coisa toda, né? Então, nada como sentir na própria pele o que todas as mulheres sentem, né? Então, tá aí, a discussão está posta, né? E vamos ver como é que termina esse imbróglio. Eu acho, Benhur, ontem o discurso do Flávio Bolsonaro, não sei se você viu, falando impropério, xingando, você viu? Não Ele vi. disse que o Lula, como é que eu vou votar num sujeito como o Lula e cheio de palavrão, que vota em pedófilo, dizendo que o Lula defende pedófilo, que defende tarado, maníaco sexual, e xingando. Rapaz, ou seja, o que eu percebi? Até então o Flávio, que era, sou diferente do meu pai, não sou isso tudo. O Bolsonaro que tomou vacina, se auto-intitulava assim. Isso, eu não sou radical. Ontem ele mostrou que é radical ou mais do que o pai. Agora, o que eu entendi? É apito de cachorro, é para base. Né? E onde é que a gente percebe que se trata disso? Porque o Paulo Figueiredo,
elogiou o discurso do Flávio, né? Que é outro maluco que está lá nos Estados Unidos. Hoje o Valdemar da Costa Neto, para quem não sabe, o Paulo Figueiredo, neto do último ditador, o João Figueiredo, está nos Estados Unidos, é assessor lá do Flávio, do Eduardo, e foi aquele que cunhou a expressão mais horrível do ano, que mulher vota mal e mulher solteira vota pior ainda. Pior ainda, né? Porque não tem marido. Porque não tem marido para auxiliar. Isso foi... Então, agora, eu acho que jogaram a toalha. Eu tenho essa impressão que o Flávio jogou a toalha, Benhor. Será, eu vou ficar Edil? com meus 30%, vou manter a liderança, a hegemonia no campo da direita com o bolsonarismo, porque eu não estou vendo, o Lula chama todo mundo de camisa 10 aí, o Flávio é meu camisa 10, a Michelle é minha camisa 10, o Carlos, todo mundo é camisa 10, eu não estou vendo. Tá um choque, uma brigaiada que... Aonde é que vai parar isso? Qual é a vantagem? Eu vou aguardar um pouco mais o novo Datafolha, o da Quest, né? Que são... Mas as pesquisas, Benhor, eu digo assim, elas não estão refletindo o que é real. Eu penso assim porque ou tanto faz se o Bolsonaro, se o Flávio sair com o porco nas costas, roubando o porco do chiqueiro, falar, tá roubando porco, ele vai falar, não, alguém colocou nas minhas costas. E a base vai acreditar. Fala, não, mas o que é roubar um porco? Mas também tem o seguinte, é que o antipetismo é muito forte. Sim, mas talvez em função disso. E o antipetismo, querendo ou não, a fadiga de material. Desde 89 o Lula disputa a eleição presidencial, a nova geração, o PT nunca prestou conta de alguns escândalos também devidamente, nunca fez uma autorria. Então, acho que há qualquer não, mas um candidato de oposição ao Brasil do PT vai ter mais de 30% dos votos. Sim. Eu acho que não é, então acho que essa eleição ainda... E o bolsonarismo também tem 30% dos votos. Também tem 30% dos votos. Quem vai decidir é aquele pessoal que, né, que torna a eleição muito interessante, muito complexa. E é bom que tem 2 turnos, né, que as pessoas podem, né? Mas pode recorrer. Tem já teorias dizendo que pode acabar no primeiro turno. Mas a gente volta a esse assunto depois, que eu acho que é bem interessante. Isso. Bora? Bora. Só para... Essa aí. Pix Pensão e Título do Pai. É o seguinte, a deputada Tabata do Amaral apresentou um projeto de lei, agora foi aprovado também no Senado, pela Câmara, Senado, para a sanção do Lula, que é o seguinte, Edil, não sei se você leu essa matéria, é uma maneira de facilitar que a mulher possa receber a pensão. Por que acontece? O Brasil tem 11 milhões de lares chefiados por mulheres. Muitas mulheres têm direito à pensão, só que desconta do salário do cara que tem carteira assinada. Sim. Como no Brasil o trabalho informal é grande, muitas mulheres não conseguem cobrar. Ou então tem a sentença judicial, a pessoa tem que pagar, todo mês atrás a mulher tem que entrar na justiça. A ideia da deputada, por isso foi apelidado de Pix Pensão, é que possa, tem que ter uma sentença judicial, mas que possa ir na conta da pessoa e regularmente fazer aquele depósito sem precisar estar sempre recorrendo ao judiciário. Então é uma medida moderna, bem interessante. Eu só penso o seguinte, é moderna. Agora, o que vai ter de malandro usando o Pix da companheira, nova companheira, ou do amigo para receber, pode escrever o que estou te falando, viu, Benhor? Porque o cara, quando não quer pagar pensão, ele não quer pagar pensão mesmo. Tenta de todas as maneiras correr, só quando é preso, vai em cana, ele paga. Senão não paga. Né? Eu acho que vai ser uma briga aí de gato e rato. Mas é uma medida importante porque torna mais ágil, né? Mas você falou um ponto também que a gente não pode perder a questão de fundo. É aquela questão. Como que o cara tem um filho e não ajuda? Cachorro você não pode abandonar, que você tem hoje, né? Pois é. Possibilidade de ser tipificado, né? Exatamente. Você não pode um gato, você não pode... Agora a pessoa tem uma... E mais, hein? Você que está nos acompanhando. Tenho certeza que você não é esse tipo de homem. Porque também está crescendo no judiciário a ideia do quê? Do abandono afetivo. Que não basta só dar a pensão. Tem que comparecer nas festas, tem que ir na escola, participar da festa junina do seu filho. Ou seja, já tem casos, já tem decisões. Eu tive um aluno que ele entrou contra o pai dele por abandono afetivo, não ganhou. Mas agora as últimas decisões mais recentes estão dando ganho de causa para aquele filho que prova que está traumatizado porque o pai não compareceu nos momentos que ele precisava. Então, é muito sério isso, né? Essa questão desse abandono paterno, né? Muitos meninos, crianças, não têm o nome do pai na certidão de nascimento. É um absurdo. Você sabe que uma vez, me perdoa, até eu extrapolo, que eu fico muito chateado com isso. Eu já casei algumas vezes, então eu falo, eu não sou modelo para quem tem como modelo um casamento, né, digamos, longevo, não é meu caso. Mas como pai, eu nunca abri mão da minha condição de pai. Tenho 3 filhos, 2 netas e faço questão de ser muito presente na vida dos meus filhos. E eu me lembro que uma vez, no Rio de Janeiro, um parque lá com meu filho, conversando com um cara, ele falou, você é do Mato Grosso do Sul, pelo meu sotaque? Tá. Ele falou que era. Ele falou assim para mim, porque eu tenho um filho lá. Eu falei, quantos anos tem o teu filho? Ele falou, não sei. Eu falei, como sabe? Não, eu era caminhoneiro.
engravidei uma mulher, nunca mais vi. Pô, eu nem consegui continuar a conversa com o cara. Como é que o cara tem uma pessoa, faz um filho, e aí o cara simplesmente fala que... naturaliza. Naturaliza é um absurdo. Então não pode aceitar, pessoal. Isso aí eu tenho que jogar duro mesmo. Tem que pagar a pensão, cuidar, porque, sabe? E a culpa, e geralmente coloca a culpa na mulher, né? Ah, engravidou porque a mulher quis. E olha, pô, o cara não vai usar camisinha? A responsabilidade não é dele também? Lógico. Fica tudo pra mulher, né? E sem contar o seguinte, a gente sabe que é homem, muitas vezes o homem negocia pra mulher transar sem camisinha, né? Sim. Ela fala, não, eu não gosto, não me dou bem com isso. E aí, lembrando que são 11 milhões e 900 mães cuidando de filhos cujos pais não fazem jus ao título. Assim começa o artigo da Vera Iaconelli, na Folha de São Paulo, né? Na Folha de São Folha Paulo. de São Paulo. É uma iniciativa aí, acabamos de falar sobre a violência de gênero, né? Então, para não estar tão permeado de más notícias, surge essa boa notícia. É verdade, né? Ótima Oxalá notícia. que seja uma luz para essas milhares de mães aí, solo, vamos dizer assim, né? Vamos lá, quem mais tem mais hoje? Hoje estamos... Moraes suspende a visita de Flávio Bolsonaro por 90 dias devido à carta de Bolsonaro. Você deve estar acompanhando, o Flávio visitou o pai dele, o pai dele fez uma carta dizendo que ele é o único porta-voz, pedindo união da direita. Eu sei que você está pensando, mas pá, o Lula fez carta, não sei o quê. Mas é o seguinte, o Lula estava preso, não tinha nenhuma medida cautelar que impedisse ele de se comunicar através de redes sociais, através de cartas. No caso do Bolsonaro, já transitou em julgado e tem uma decisão específica dizendo que ele não pode, ele ou através de terceiros, usar as redes sociais. Foi o que o Flávio fez. Aliás, acho que o Flávio é advogado, acho que ele fez de caso pensado para criar esse clima, né? Tanto é que ele fala na carta, ele fala depois, que o Moraes já está perseguindo, querendo influenciar a eleição, né? Aquela história, existe no Código de Processo Penal umas medidas alternativas à prisão preventiva, ou à prisão, o encarceramento, assim, não é previdência, é o encarceramento. A domiciliar é uma delas. Só que daí você tem essas medidas aí restritivas, que é uso de tornozeleira, proibição de usar redes sociais. Afinal de contas, o Bolsonaro é um condenado pela justiça. Ele não é um ex-presidente preso, ele é um ex-presidente condenado e cumprindo pena. Né? Não existe, eu vou fazer carta. Quando ele diz que o Alexandre de Moraes está influenciando no processo eleitoral, é o contrário. Um condenado, sim, quer influenciar o processo eleitoral e não tem esse direito. A condenação dele já está transitada em julgado. O Lula, na época, não estava nessa condição, né? E ele não estava em nenhuma medida aí, nenhuma dessas medidas alternativas. Ele estava encarcerado. Ele estava em prisão mesmo, ficou 500 e poucos dias, né? E carregou a cruz dele. Agora eu vejo que a cruz para o Bolsonaro é muito pesada, né? Ele não consegue ficar 2 meses lá e já fica ruim, sai, mas tem capacidade e tem saúde para escrever carta, para mandar recado, para fazer lista de quem serão seus candidatos ao Senado nos estados onde o PL tem as suas bases, inclusive aqui em Mato Grosso do Sul, né? O contrário é o candidato do Bolsonaro, né? E ficou nessa briga com o Polon, mas o Bolsonaro influenciando nisso. Ora, se você chegar num país em que um condenado influencia numa eleição presidencial, gente, pelo amor de Deus, é o último que sair apaga a luz, né? Certo. Vamos lá, tem mais alguma coisa hoje? Acho que tá bom, né? Por hoje tá bom, é isso, Edir? É isso aí, Benhor. Por hoje, mais uma terça-feira aqui com ponto e contraponto. Queria agradecer a tua participação, a tua audiência, de volta a outra oportunidade. Um abraço.